Toda terça-feira o médico Cristiano Estivaletti está com a gente aqui na Nova Brasil FM para falar um pouquinho de saúde, de bem-estar. Bom dia, doutor Cristiano, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Maravilha, uma alegria recebê-lo mais uma vez aqui, doutor. Hoje o nosso tema é a disfunção erétil. Eu queria que o senhor começasse explicando o que significa isso, doutor, afinal de contas. Bom, a disfunção erétil, né, é a incapacidade de ter ou de manter uma ereção suficiente para proporcionar satisfação ao homem, né, ao dono do objeto. Então, se você não consegue ter ou manter o tempo suficiente, você tem um quadro aí de disfunção que as pessoas comumente costumam chamar de impotência sexual. E tem uma idade específica para perceber isso, um momento específico da vida para se perceber isso, doutor? Então, Diego, eu trabalho com disfunção erétil, né, na clínica Mais Homem, inclusive já há 10 anos, completando esse ano, e nós percebemos que no final do ano, Diego, aumenta a procura por soluções em relação à disfunção erétil. Então, durante o ano inteiro, a gente tem uma média de procura X. Quando chega perto desse final de ano, acho que as pessoas começam a mudar um pouquinho a sua visão e começam a perceber que alguma coisa não está bem. Então, a partir dos 40 anos é mais comum, mas nós temos pacientes com 18 anos, 20 anos de idade. Né? Cada faixa etária tem a sua causa mais provável. Então, geralmente, quando é muito jovem, as causas geralmente são mais psicológicas, né? Ansiedade, problemas de relacionamento, às vezes, abuso de medicação, né? E quando passa dos 40, aí começa a entrar em ação mais ou a causa hormonal ou a causa vascular, né? Inclusive, muitos cardiologistas, existe estudo sobre isso, de que um dos primeiros sinais de uma doença aterosclerótica é a disfunção erétil. Então, às vezes, vem antes do infarto, pode vir a disfunção erétil. Muito bem. Doutor Cristiano, tem muita piada em torno desse assunto, muita lenda também, né? Às vezes pode ter um pouco de machismo também, do homem não querer assumir ou admitir ou procurar um consultório médico para externar alguma dificuldade da sua vida sexual. O senhor vê no seu consultório muita gente envergonhada ao relatar esse tipo de problema? Muito, muito. Inclusive, as clínicas, né, não só a Clínica Mais Homem, mas outras clínicas que atuam no mesmo segmento, elas têm salas de espera individuais, que as pessoas querem manter um certo sigilo ainda, uma certa discrição com relação a essa queixa sexual em geral, né? Então a gente nota, claro, um tabu, um certo bloqueio para falar sobre isso. E a gente costuma notar os pacientes quando chegam para a primeira consulta muito bloqueados, muito na defensiva, né? Então eles foram procurar um médico, mas eles chegam lá no médico na defensiva, com medo às vezes de conversar sobre isso, com medo de expor os seus problemas. Então, isso é um problema, é uma característica, né, masculina que o homem, para pedir ajuda, tem muita dificuldade, Diego. A Uhum, gente, a gente imagino. tem dificuldade até para pedir ajuda quando está perdido. É verdade, é verdade. Doutor Cristiano, o senhor falou de jovens aí também que vão ao seu consultório. Tem muito jovem aí que pode se arriscar comprando aquela pílulazinha azul, né? Achando que vai resolver todos os problemas da vida sexual. Tem um risco aí dessa automedicação desse tipo de medicamento, né? Inclusive, nós tratamos também esses casos de dependência, né? Dependência das medicações para ereção. Então, o jovem começa lá usando porque achou bonito, né? Vou fazer uma graça aqui, vou usar um pedacinho do comprimido. Aí, daqui uns dias, ele está usando metade. E depois, num belo dia, ele vai sair com uma garota e ele percebe que está sem o remedinho no bolso. Aí ele não consegue. Então, é uma dependência psicológica, né, que é construída
pela própria pessoa durante algum tempo. E aí nós temos muitos pacientes de 25 anos, 28, 30 anos, que têm uma função erétil completamente normal, porém, se não Uhum. tiver Uhum. um remedinho X, ele não consegue ter relação. Entendi. Dependência mesmo. Dependência do Dependência medicamento, psicológica, né? né? A Psicológico. cabeça do Tá. cara não funciona se não tiver o remedinho. Doutor, e essa. Realmente é Não. muito complicado, né? A construção dessa dependência e depois você admitir realmente que está precisando de ajuda para numa idade tão Sim. precoce. Essa nossa vida agitada, corrida, muito trabalho, né? Essa chamada sociedade moderna que a gente está vivendo, com mais estresse, mais ansiedade, imagino que isso tenha uma relação completamente direta com a vida sexual das pessoas, não, doutor? Tanto na questão da disfunção erétil, quanto na questão do próprio desejo sexual, Diego. Então, a função erétil é uma coisa, o estresse, o sedentarismo, a má alimentação, a falta de hábitos saudáveis piora, claro, o problema, tanto vascular quanto o próprio hormonal. Agora, a falta de desejo, que tem sido um objeto de estudo nos últimos 5 anos, pelo menos, e que tem aumentado cada vez mais, por culpa, muitas vezes, de vícios inocentes. Então, Uhum. o vício inocente no smartphone é uma causa. Muita gente é viciada, completamente viciada no smartphone. E nós temos duas perguntinhas bem fáceis. Você almoça com o smartphone na mão? A segunda pergunta é: você deita com o smartphone na mão? Se a pessoa responder sim a essas duas perguntas, provavelmente ele tem dependência do smartphone, né? E Olha aí, aí. dentro desse Uhum. Uhum. smartphone, Uhum. tem rede social, tem pornografia, tem muita coisa que está ali que vai gastando o tempo e a energia daquela pessoa. E isso acaba tirando a vontade de ter relação. Doutor, assim, é claro que todo mundo hoje tem um celular na mão, né? Também não vou fazer aqui um discurso moralista de ficar criticando isso, porque eu tô com o meu aqui na mão enquanto estou fazendo o programa com você, dando uma olhadinha aqui em outras questões relacionadas ao programa, evidentemente. Mas quando a gente vai para algum restaurante e a gente vê ali aquela cena de casais, né? Cada um com o seu celular, tá ali o marido, a mulher, o namorado, a namorada, enfim, cada um com o seu celular, e se você olhar ali por uns 5 minutos, você vai ver que eles não vão trocar uma palavra, né? Tá cada um no seu mundo. Eu fico imaginando isso dentro de casa também, como deve ocorrer, né, doutor Cristiano? O senhor deve ouvir relatos no seu consultório também disso, de marido e mulher deitados na cama para dormir, cada um com o seu celular, um do lado do outro, fisicamente ali, né? E já ouvi relatos de pessoas que dizem se comunicar pelo WhatsApp com a pessoa que está do seu lado. Marido e mulher, os dois na cama e se comunicam pelo WhatsApp, porque não conseguem mais ter diálogo, né? Lembra há muitos anos atrás, quando a gente via uma família que tinha muitos filhos, a gente Sim, perguntava: ué, não tem televisão em casa? Lembra disso? sim, sim, sim. Pois é, hoje os casais não estão tendo relação sexual ou estão tendo muito pouca relação sexual por causa do smartphone. O smartphone multiplicou, amplificou aquele conceito do ter televisão em casa. Olha só. É. Então hoje, casais que têm 2 filhos, ué, vocês não têm smartphone? Que coisa. Eu rio, mas é de desespero, viu? É. É uma situação complicada. Doutor, quando que o homem pode perceber que está com problema de disfunção erétil e aí precisa procurar a clínica Mais Homem, precisa procurar o senhor, precisa procurar um especialista? É uma vez que ele está cansado e não conseguiu alcançar a ereção? É quando ele não está conseguindo uma relação sexual? Não sei qual é a frequência que os senhores têm como uma média aí Ótima, considerável ótima adequada? pergunta. Ótima pergunta. Se dentro de um mesmo mês, se Tá. dentro de 30 dias, você teve 3 episódios de não conseguir chegar até o final.
Então, ou por nem ter conseguido começar, ou por ter começado e não conseguido chegar até o final. Então, se durante 30 dias você teve 3 vezes isso, procure um médico. Uma vez esporádica, uma vez porque estava cansado, ou porque não estava muito afim, porque às vezes a gente também não está afim, né? Não caracteriza. Mas se dentro de 30 dias teve 3 vezes ou mais de insucesso, está na hora de procurar ajuda. E aí vale aquela máxima, né? Quanto mais tempo você esperar, mais grave a situação fica, mais difícil de trazer de volta. Doutor, para a gente finalizar, qual é o tratamento de uma disfunção erétil? É medicamentosa? É aliado à terapia? É jogar o celular no lixo? Como é que o senhor faz para orientar os seus pacientes? Lá na Clínica Mais Homem, nós trabalhamos com três estratégias. É a medicamentosa, é a fisioterapia, que só nós temos aqui em Brasília, e é o acompanhamento psicológico do paciente. Então, temos as três, e dependendo da situação, é uma, outra ou uma combinação de todas. Muito bem. Esse foi o Dr. Cristiano Estivalete, todas as terças-feiras aqui conosco no Nova Manhã Brasília, hoje com esse papo sobre disfunção erétil. Dr. Cristiano, uma ótima semana, até terça-feira que vem. E um ótimo, feliz Natal para todo mundo, que seja um momento de reflexão, de confraternização, de amizade e de reconciliação, né, Diego? É isso aí, assim seja, doutor. Um ótimo Natal para o senhor também. Obrigado. Um abração para todo mundo.